Oi, oi, pessoal do Face, paz do Senhor, pessoal do YouTube, do Messenger, de volta ativa, mais um vídeo sendo gravado aqui para você. E estamos aqui mais uma vez proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso jeito de ir, tá? Pelas redes sociais, falando do amor de Deus, da palavra de Deus. No vídeo anterior eu falei sobre características da fé e também mencionei que podemos ver como a igreja deve viver diante de Deus e diante do mundo. Vamos falar da confiança inabalável. Em primeiro lugar, a fé que Deus quer que a sua igreja tenha possui características de uma confiança inabalável. Essa confiança inabalável é quando o crente confia em Deus e em Cristo como fonte da salvação. Ou seja, a fonte da salvação não são os nossos próprios, as nossas virtudes, não são as nossas qualidades. Não, a fonte da nossa salvação é Cristo Jesus. E Cristo é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para a humanidade. Não podemos nos salvar a nós mesmos, guardando rigorosamente as leis de Deus. Por quê? Porque são visíveis em nossas vidas palavras erradas, atos repulsivos, pensamentos maus. E por mais que nos esforcemos para ser retos, nós temos pensamentos maus, proferimos palavras erradas e às vezes agimos de forma repulsiva, que coloca em xeque a nossa fé e a nossa salvação. Por isso que o mérito da nossa salvação é todo ele de Cristo Jesus. Porque foi Ele quem subiu, quem foi levado ao Calvário e entregou a si mesmo para nos salvar. Em vez de achar que nós podemos ser salvos por nossas qualidades, por nossas virtudes, a fé que salva confia que a salvação está em Deus e que não podemos obtê-la por nossos próprios méritos. Você pode ser a melhor pessoa que você já conheceu, mas tem uma coisa na sua consciência, coloque isso no seu coração: você não pode salvar a si mesmo. Em vez de questionarmos se quem crê será salvo, e é impossível, não devemos negar que aquele que crê será salvo, porque é uma promessa de Deus, nós devemos questionar que tipo de crente será salvo. Esse é um questionamento que eu quero abrir para você aqui com você. Que tipo de crente será salvo? O Novo Testamento retrata vários tipos de crentes dos mais variados. Pedro é um tipo de crente, Mateus é um tipo de crente, Marcos é um tipo de crente, Lucas é um tipo de crente, Paulo é um tipo de crente, Timóteo, Epafrodito, Sóstenes, Febe, Dorcas, Demétrio, vários outros cristãos das igrejas da Ásia são um tipo de crente. E Tiago diz que os demônios creem e estremecem, Tiago capítulo 2, versículo 19. Mas ninguém em sã consciência vai afirmar que o demônio será salvo, né? Porque ele crê.
e o fato dele crer, eles creem, melhor dizendo, eles creem, e o fato de eles crerem não conferirá a eles a salvação. Isso nos leva a acreditar que não basta somente crer. Crer somente não basta, não é suficiente. João mencionou que os que creram em Jesus, pessoas que creram em Jesus, mas que por medo de serem expulsos da sinagoga, não o confessaram. Leia lá João capítulo 12, versículo 42. A Bíblia menciona que pessoas creram em Jesus, mas elas não foram... Sua fé não foi forte o suficiente, sua confiança não foi forte o suficiente para elas deixarem a sinagoga, o sistema religioso ao qual eles estavam agregados, afiliados. Aqui diz, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Talvez você que vai ouvir esse áudio tenha uma imensa vontade de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Até no seu coração diz, olha, eu tenho Jesus no meu coração, eu creio poderosamente na palavra de Deus, mas você não decide a seguir a Jesus, a confessar a Jesus e seguir por causa dos seus amigos, alguns por causa das tradições familiares, alguns por causa da tradição religiosa, alguns por causa de uma determinada organização, que seja ela filantrópica, social, humana ou religiosa. Essas pessoas creram até certo ponto, mas elas não possuíam a fé que salva. Por quê? Porque a fé que salva, ela é o que diz aqui, o que disse Jesus: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A fé que salva, ela confessa Jesus diante de uma pessoa, diante de uma dezena de pessoas, diante de uma multidão de pessoas. A fé que salva, ela não nega Jesus. A fé que salva, ela confia em Jesus, em toda e em qualquer circunstância. Esse tipo de fé é descrita no Novo Testamento, aleluia, capaz de nos salvar, tem como característica a confiança inabalável em Deus e em Jesus. Pode ser que eu esteja falando para pessoas que dizem, olha, mas eu tenho uma fé tremenda, eu acredito, de olhos fechados, de coração aberto em Jesus. E o exemplo de fé que tem uma confiança inabalável, podemos falar de Abraão. Abraão já estava avançado na idade, a natureza mesmo já poderia ir contra ele e dizer, olha, você não cria, porque você não vai ser mais filho, não vai ter mais pai, você não vai ser mais pai, você não terá mais filho, porque se Abraão olhasse para o seu corpo, para a sua estrutura física, ele não iria alcançar a promessa. Mas Abraão tinha uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Deus, e que depois de 25 anos esperando uma promessa, ele confiou e Deus foi fiel e cumpriu em Abraão a promessa dele, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então ele confiou em Deus, que quando a própria natureza suplicava-lhe para não crer, ele creu, ele confiou, ele acreditou e gerou do seu próprio íntimo e no ventre de sua esposa Sara um filho chamado Isaque. A pergunta que faço a você nessa tarde:
Você já depositou sua fé em Jesus? Se não o fez, creia na sua palavra e confie na sua graça. Porque não é pelas obras da lei, não é pelas nossas boas obras, mas é pela graça, pela fé. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Salvação não é pelas nossas obras. Salvação é pela graça, pela misericórdia e pelo infinito e grandioso amor de Deus. Creia em Jesus. Siga Jesus. Não negue a Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te salve. Está escrito: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Veja o nosso próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria de evangelizar. Veja o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre obediência sincera. Eu sou Marcos Silveira. Deixo um abraço. A paz do Senhor para você.